Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa disciplina, videoaula da disciplina de Cálculo 3. Meu nome é professora Adriana Ramires Ribeiro, sou professora formadora da disciplina e nós vamos trabalhar junto com o tutor professor José Fábio Costa. Então a nossa ementa, a gente vai trabalhar sobre função com várias variáveis, limites e continuidades, extremos de função e integração múltipla. Então, a gente vai falar agora nesse vídeo de forma bem resumida de cada um desses itens, tá? Visto que o curso de vocês não é um curso de matemática pura, é um curso de física, então é uma disciplina um tanto mais aplicada, e o nosso vídeo não pode ser muito comprido. Então, nós colocamos alguns na página de hiperlinks, nós colocamos vários vídeos explicativos, tá? Lembrando que a disciplina é de cálculo 3, então ela acaba sendo uma revisão de cálculo 1, de cálculo 2, de uma forma um pouquinho diferenciada, mas é aquilo que vocês já viram em cálculo 1 e cálculo 2. Não muda muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, só para a gente revisar, o que é uma função com uma variável? Então, eu tenho a função f de x, no exemplo, 2x mais 1. Então, a f de 0, eu vou colocar 0 no lugar de x e vou calcular. Então, 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. A f de 1, então, vai ser 2 vezes 1 mais 1, né? Então, no lugar do x eu coloco 1. A f de a, no lugar do x, eu vou colocar a. Então, é bem simples a função com uma variável. Agora, nós vamos ver uma função com duas variáveis. Então, eu tenho um exemplo, né? A f de xy, então agora não é só f de x, é f de xy, é um par ordenado. E eu tenho a função 2x mais 3y menos 1. Então, a f de 2 e 0, respeitando a ordem do par ordenado, então o 2 vai no lugar do x e o 0 no lugar do y. E aí eu faço o cálculo. A f de a e 3. Então, no lugar do x eu coloco a, no lugar do y eu coloco 3 e faço o cálculo, tá bom? Só que nós vamos ver agora alguns casos especiais. Então, essa função que eu dei como exemplo, ela pode receber qualquer valor, ou seja, o domínio dela pertence aos reais. Eu posso colocar qualquer valor no lugar do x e do y, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser uma fração, qualquer valor. Mas existem algumas funções que são alguns casos especiais. Elas não admitem qualquer valor. Então, por exemplo, nessa função aqui, a função a f de xy é igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como eu estou me referindo a uma raiz quadrada, nós sabemos que só existe raiz quadrada, tá? De números positivos, ou seja, todo esse número aqui, no final das contas, quando eu substituir der valor para x ou para y, tem que ser um valor positivo. E matematicamente, como que a gente escreve isso? A gente tem que dizer que ele é maior do que zero, porque se ele for menor do que zero, é negativo. Então, o que eu faço? Eu pego essa função e afirmo que ela pode ser maior ou igual que zero. Até porque existe a raiz quadrada de zero, que é zero. Então, existe a raiz quadrada de zero e a partir de zero, ou seja, os números maiores do que zero. Menor do que zero já não existe. Então, quando eu afirmo que 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, resolvendo essa equação, então eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 16. Ou seja, a soma do x ao quadrado com y ao quadrado, ela tem que ser menor ou igual a 16. Só que essa função, como tem um x ao quadrado e um y ao quadrado, ela está bem parecida com uma função que quando eu vou representar ela no gráfico, ela vai me apresentar uma circunferência. E pela fórmula da circunferência, a gente sabe que esse 16 que está solto lá, ele é referente ao raio. E como é um raio ao quadrado, então a raiz quadrada de 16 é 4, então eu tenho que o raio é 4. Então, quando eu faço a representação gráfica, é isso daqui que a gente está vendo, ó. Então, eu vou ter uma circunferência que vai de menos 4 a 4, tá? O exemplo B é a função f de xy é igual a y menos x.
como eu tenho uma raiz quadrada, mais uma vez, o y menos o x, ele tem que ser um valor maior ou igual a zero. Então, resolvendo isso, como tem já até aqui a resolução, ó, então o meu domínio é igual a xy, que pertence a R2, tal que o meu y tem que ser maior do que x. Por que ele tem que ser maior? Porque se ele for menor aqui, ó, quando eu subtrair, vai dar um número negativo, tá bom? Se ele for igual, vai dar zero, então ainda pode, ainda é permitido. Mas se ele for maior, vai dar menor do que zero e aí a função deixa de existir. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa aquela função. Eu tenho aqui também agora o exemplo z, que é a função xy sobre y menos x ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, a minha função, eu estou me referindo a uma fração. Quais são as condições de existência para uma fração? Então, primeiro que esse valor que está aqui embaixo, o valor que aparece embaixo da fração, ele pode ser positivo? Pode. Ele pode ser negativo? Pode. Que valor que ele não pode assumir aqui embaixo? De zero. Por que não pode assumir um valor aqui embaixo igual a zero? Porque um número, qualquer número que eu coloque aqui no numerador e divida por zero, ou seja, divida pelo nada, não vai acontecer uma divisão. Então, não existe fração com denominador, deixa eu botar aqui, com denominador igual a zero. Ou seja, o resultado disso daqui não pode dar zero e pode ser positivo ou negativo. Só que como aqui embaixo eu tenho uma raiz quadrada, então significa que aqui embaixo eu não posso ter um número negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ou seja, aqui embaixo eu só posso ter um número positivo, não posso ter negativo e nem zero. Então, o que eu afirmo? Que y menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero. Passando esse x quadrado para lá, ele vai positivo, e y tem que ser maior do que x quadrado. Então, esse aqui é o domínio dessa função. Agora a gente vai falar sobre limites e continuidade. Bom, limites vocês já viram lá em cálculo 1, né? Que a gente começa com função, depois vai para limites. E aí a gente sabe que nem todos os limites podem ser calculados assim logo de cara. Alguns limites a gente encontra a indeterminação, como é o caso desse daqui, ó. Quando eu substituo, que nem aqui no caso, né, é o limite da função x menos y sobre x mais y, com xy tendendo a 0, 0. Quando eu substituo 0 no lugar do x e do y, eu tenho 0 sobre 0, que é o que a gente chama de indeterminação. E aí o que acontece? A gente vai ter que calcular o limite iterado, tá? Que é o limite por partes. Então, primeiro eu calculo o x tendendo a 0, então, ou seja, eu vou substituir só o x, tá? Então, fica 0, vai ficar 0 menos y, 0 mais y, tá? Então, aqui vai dar o meu limite de 1. O limite de 1, que vai dar 1. Aqui o limite de y tendendo a 0. Então, agora eu vou trabalhar... Aqui é o y, que é igual a 0, tá? Então, aqui fica 0, 0, x sobre x, que vai dar 1. Agora, aqui é o x que está tendendo a 0. Então, eu tenho menos 1 sobre 1, aliás, menos y sobre y, que vai dar menos 1. O que acontece? Esses limites aqui, ó, tanto para o y quanto para o x, deram valores diferentes, 1 e menos 1. Então, esses limites iterados são diferentes, portanto, não existe limite. Agora, um exemplo, um caso que vai dar certo. Então, como funciona? Eu já sei que aqui vai dar uma indeterminação, então eu já vou logo resolver pelo limite iterado. Então, y é igual a 0, então eu vou substituir só o y, o valor de 0, e depois só o x, o valor de 0. Então, deu 0 e 0. Como são iguais, logo os limites são iterados, porque eles são iguais. Então, qual que é o primeiro caminho? Eu vou calcular o limite dentro de uma reta. Então, y é igual a mx. Por quê? Esse m significa uma constante, qualquer valor que acompanhe o x. Então, pode ser 1x, 2x, 3x, menos x, tá? Com x diferente de zero, porque senão ele zera a função, deixa de ser uma equação. Ou seja, no lugar do y, aqui embaixo na função, eu vou colocar mx. Então, eu substituo, faço todo o cálculo aqui. Aqui eu aplico o fator comum em evidência, cancelo em cima aqui embaixo, simplifico, e o limite deu 0, quando eu substituo o x igual a 0.
Bom, agora a gente vai falar sobre os extremos de funções de várias variáveis. Então, assim, para calcular o extremo de função, nós podemos calcular, dá para saber de início, como nesse exemplo aí, se o ponto, se um ponto que eu quero calcular, se ele é de máximo ou se ele é de mínimo. Então, como no caso aqui, ó, nessa função, como que eu vou fazer? Então, eu tenho a função f de xy é igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Eu quero saber se o ponto 0, 0 é um ponto de máximo absoluto, ou que a gente chama de ponto global. Então, o que eu faço? Para mim saber isso, o que a definição aqui está me dizendo? Que a minha função tem que ser menor ou igual que a f daquele ponto que eu quero saber. Então, se a minha função for menor que a substituição daquele ponto que eu quero calcular, é ponto de máximo. Então, é uma ideia um tanto contrária. Se ele for menor ou igual, é máximo. Se ele for maior ou igual, é mínimo, como a gente vai ver lá na frente. Então, o que eu faço? Ó, a minha função é 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Ela tem que ser menor ou igual a f de 0, 0, porque é o ponto que eu quero ver, o 0, 0. Então, eu vou lá na função e substituo o 0, 0. Então, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado é 0, menos y ao quadrado, no caso é 0 ao quadrado. Então, vai me sobrar só 4. Ou seja, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menor ou igual que 4? É. Então, como é menor, o valor de máximo, esse ponto 0, 0, o valor de máximo é o 4, tá? Bom, como que eu sei que é menor? Porque se eu já tenho 4, eu vou tirar esse valor e vou tirar esse valor, então o resultado provavelmente vai ser menor. Agora, um outro exemplo. Eu tenho essa função aqui, ó. 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Aí eu quero testar o ponto 0, 0. Então, o que eu faço? Eu pego 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, tem que ser maior ou igual que a f de 0, 0, que vai dar 1. Porque se eu colocar 0 aqui, vai sumir, então vai me sobrar 1. Agora, e como que eu sei que isso é verdade? Porque se eu já tenho 1, se eu ainda somar um valor qualquer, ainda somar novamente, com certeza vai ser maior que o 1. Ou vai ser maior ou vai ser igual no caso de 0, 0. Tá, ok? Então, eu tenho aqui o valor de mínimo. Deixa eu só passar aqui. Então, como que nós determinamos o ponto crítico de uma função? Então, eu tenho a função 3xy ao quadrado mais x ao cubo menos 3x. Então, o primeiro passo, eu tenho que fazer a derivada parcial. Então, eu faço a derivada com relação a x, e aí, no caso, as derivadas a gente já viu como que deriva lá em cálculo 1. Se vocês quiserem, também pode fazer uma revisão no YouTube, tem várias videoaulas só para relembrar. Então, eu tenho aqui a derivada com relação a x dessa função, tá aqui. E eu tenho a derivada com relação a y dessa mesma função que está aqui. Então, o primeiro passo é fazer a derivada parcial. Segundo passo, eu pego essas derivadas aqui, essas duas funções derivadas, e igualo a 0. Então, essa é igual a 0 e essa é igual a 0. E aí, eu tenho um sistema. Então, eu vou resolver o sistema. Então, começando de baixo para cima, quanto que 6xy, 6 vezes x vezes y vai dar 0? Ou x é 0, que zera tudo, ou y é 0 e zera tudo. Então, eu tenho aqui que x é igual a 0 ou y é igual a 0. Então, se o x, então vamos começar pela primeira hipótese. Se o x for igual a 0, então eu vou substituir x aqui, ó. Então, eu vou ter 3y ao quadrado menos 3 é igual a 0. Né? Vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, eu vou chegar aqui y é igual a mais ou menos 1. E isso me dá dois pares ordenados. Então, x, 0. Então, vai dar 0 com 1 positivo e 0 com menos 1 negativo, que é isso daqui. Agora, nós vamos para a segunda hipótese. Se o y for igual a 0, então eu vou zerar aqui agora, ó. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. Passo 3 para lá, faço todo o cálculo, x é igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho mais dois pares ordenados aqui. Então, eu encontro 4 pontos críticos, tá? Quem são esses pontos críticos? Ou vai ser máximo, ou vai ser mínimo, ou vai ser o ponto de Cella, tá ok? Bom, então como que eu vou fazer agora? A classificação do ponto, se ele é de mínimo, se ele é de máximo, ou se ele é ponto de Cella. Então, eu tenho essa função aqui, ó, 12x menos x ao cubo menos 4x ao quadrado. Então, eu faço aquele esqueminha anterior.
faço a derivada parcial com relação a x, com relação a y, igual a zero. Resolvo esse sisteminha, encontro os pontos. Então, eu sei que eu tenho dois pontos críticos, 2 e 0, menos 2 e 0. Para determinar a natureza desses pontos, usamos as derivadas de segunda ordem, ou seja, eu vou derivar mais uma vez. Então, essa primeira derivada eu derivo mais uma vez e chego aqui. Essa primeira derivada, eu derivo mais uma vez e chego aqui. E aqui eu faço a derivada de f de x, que aí no caso vai dar 0. E aí eu tenho que substituir numa fórmula. A fórmula do domínio que é o seguinte, d é igual a derivada segunda de x, a derivada segunda de y, menos a derivada de fxy ao quadrado. Então, substituindo, vai ficar ó, menos 6x vezes menos 8, menos 0, que é igual a 48x. Então, eu achei a função aqui do domínio. Agora, eu tenho que aplicar o teste de derivada parcial, que é o quê? Eu vou substituir esses dois pontos que eu encontrei, tá? O 2 e o 0, menos 2 e o 0 nessa função que eu encontrei aqui, do 48x. Então, aqui primeiro ponto deu um valor positivo, no segundo ponto deu um valor negativo. E eu tenho que substituir também na derivada segunda da f de x. Então, feito isso, eu encontrei os valores aqui, e agora eu vou olhar a minha tabela. Então, o que acontece? Ó? No caso da substituição do ponto menos 2 e 0, que é esse caso aqui, ó, deu um valor menor do que zero, um valor negativo. Então, o valor negativo eu tenho que é ponto de cela, tá ok? Agora, eu vou fazer uma análise do outro ponto. No ponto 2 e 0, deu positivo. Então, o sinal da domínio é positivo. Só que o sinal da f, da derivada segunda de x, deu negativo. Então, nesse caso, esse positivo com esse negativo é o ponto máximo. Lembra que a gente tinha falado que quando ele é menor do que zero, é o ponto de máximo. Agora, a gente vai falar sobre a integração dupla. Então, eu vou ter um exemplo aqui de uma integração simples que a gente tinha visto até então em cálculo 1. Então, eu tenho aqui a integral da função 3x ao quadrado menos 2, variando de 0 a 1. Então, a primeira coisa, eu vou integrar 3x ao quadrado, né? Lembra? Então, eu vou somar aqui 1 sobre esse 2 mais 1. Então, vai ficar 3 aqui embaixo, cancela. Então, a integral disso... Opa! Volta. Então, a integral dessa funçãozinha é isso, e a integral dessa é essa. Agora, eu vou substituir, primeiro, o 1, tá? Que é o ponto máximo aqui, o valor mais alto, na função, menos esse valor menorzinho aqui, ó, na segunda função. Vou fazer o cálculo dessa diferença. Então, substituindo o 1 aqui, substituindo o 0 aqui, e subtraindo, eu tenho que o resultado menos 1. Então, isso é só relembrando como a gente fazia anteriormente. Agora, no caso da integral dupla, a gente vai... Tem um exemplo aqui que eu tirei da apostila para vocês. Então, eu tenho aqui a função x mais y, e a região do plano dela é limitada para o eixo x. Então, o eixo x, ele vai de x a y. Então, vamos só olhar aqui, ó. E x é igual a 2. Então, só analisando, o que nós podemos dizer? A gente vai calcular a região R, que é esse triângulo. Então, eu posso afirmar aqui. O x, aqui, nesse caso, vai de 0 a 2, correto? E o meu y, ele vai aqui na altura aqui, ó, do 0, certo? Ele vai até x, que é o que vai depender dessa função. Então, eu vou fazer essa integral aqui, ó. Então, eu vou fazer ela de dentro para fora. Até tem um vídeo lá na revisão que está explicando certinho. Então, primeiro, eu vou fazer aqui, ó, de dentro para fora. Então, eu vou pegar aqui, ó, de 0 a x,
x mais y dy, e depois eu vou fazer essa daqui de fora, que é de 0 a 2 dx. Então, fazendo aqui essa derivação aqui com relação a y, então o x aqui volta, vai ficar xy, esse y eu tenho que somar aqui e subtrair pela soma do expoente, então eu vou chegar nessa função, e aí eu vou substituir 0, eu vou substituir x no lugar do meu x, correto? Menos a integral, substituindo o valor de 0. O que acontece? Quando eu zerar, vai sumir isso aqui, vai sumir isso aqui. Então, pra gente, quer dizer, se eu vou subtrair com 0, não faz muita diferença. Então, eu paro aqui mesmo. Então, eu concluo que é isso daqui. E agora, eu vou fazer a integração de fora, que é com relação a dx, que vai de 0 a 2, tá? Então, aí, eu faço a integração, substituo 0, substituo 2, substituo 0 e faço a subtração e chego ao valor 4, tá ok? Bom, pessoal, então, como eu tinha dito no começo, essa é uma videoaula bem resumida, tá? Nós colocamos vários vídeos lá e vocês também têm a liberdade de pesquisar mais vídeos, as apostilas anteriores do curso de Cálculo 1 e de Cálculo 2. E qualquer dúvida, nós estamos disponível no fórum de discussão lá do Tira Dúvidas para vocês, tá bom? Obrigado e até lá!